Sobre o Leptospira buccalis, mais lá na frente, vocês vão verificar. Para essa forma de ascite, então, né, nós temos aí Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, amálgamas, os canais, as bolsas e as doenças periodontais, quando se encontra Leptospira buccalis. Os sinais são pensamento confuso, reações lentas, dores musculares, principalmente, flacidez e perda de força. Essa forma ascite que vocês estão vendo aí, ela já pode estar entrando já em Leptospira buccalis. É uma forma também de ascite. Ela pode estar no sinascite. Aqui já é uma forma com a evolução já patogênica mais elevada, uma valência mais elevada de todas. Tem a sinascite 1 e a sinascite 2. Então, estamos observando aqui o sinascite 1. Observe essa forma do sinascite, que existe uma patologia instalada já, e a Leptospira buccalis que vocês estão vendo aqui. Então, nós vamos verificar que aqui que é Leptospira buccalis, ok? À medida que se regula o terreno biológico, nós vamos observar que a limpeza, a desintoxicação, a terapia por ozonioterapia, né, na ozonioterapia e o reequilíbrio, né, da flora bucal, da flora intestinal, que naturalmente pode vir quando se utiliza o HCl, o ácido clorídrico, em 3,7%, nós podemos atingir, então, um equilíbrio muito bom a nível intestinal, porque o ácido clorídrico ele serve justamente para o quimo, para o bolo alimentar ser esterilizado. E deixa de não ter fermentação mais no intestino delgado e nem no intestino grosso. Ocorre a fermentação natural, sem que haja uma desbiose intestinal, formando toxinas e havendo uma infiltração sistêmica para a corrente sanguínea dessas toxinas. Isso vai alterar o pH e isso vai dar a nutrição, o alimento para que o endobionto primitivo apatogênico possa passar pelas suas formas patogênicas e evoluir então na forma mais elevada que é o sinascite, que aí se encontra a instalação da doença. Eu queria mostrar para vocês o aspecto de microscopia de campo escuro, né, apresentando um fenômeno Rouleau, devido à alteração da carga elétrica das hemácias, que nós já falamos, que deveria ser negativa a membrana, quando tem carga negativa e carga positiva, normalmente são essas formas que aparecem em excesso de proteína animal, ocasionando um empilhamento e o prejuízo da circulação sanguínea, o sangue do mesmo paciente 10 minutos após a exposição, a mistura gasosa de oxigênio, por meio da grande autohemoterapia, que promoveu normalização da carga elétrica das hemácias e restabelecimento da forma celular fisiologicamente normal. Mostrando para vocês aqui o aspecto visual da bolsa plástica que vocês já conhecem, né? O que é um sangue sem ozônio, o que é um sangue com ozônio. Gostaria muito que apresentasse o filme. Pleomorphism is the mutation of microbes, germs, from one form to another when a different food becomes available. This terrain is the food environment present for the microbe, bacteria, fungi or germ to eat. The environment or terrain throughout our body can be in a normal physiological or imbalanced pathological state. One of the first writers on the subject of pleomorphism was a French scientist, Antoine Beauchamp. An adversary of Pasteur, he argued that germs were the result of disease and not the cause, due to his observations of tiny pleomorphic organisms he called microsomas, or microbes.
The decay initiated by the microsomas when cells die is identical to the fermentation process in wine, beer, and the inversion of sugar. The microsoma can survive in the limestone for millions of years. Microsoma, not the cell, appear to be the smallest units of life and its building blocks. The microbe is nothing. The terrain is everything. Dr. Royal Rife invented a universal microscope with quartz lenses so that he could actually keep specimens alive for a period of time to observe their life cycles. And he used radio waves to explode the pathogenic life forms. Then along came Gaston Nessens, who built a Rife type of microscope that would permit doctors to see blood and living cells illuminated by UV light. The tiny dot-like particles in the blood he called somatids. These somatids had 4 stages that had healthy forms, and then as the food or nutrient base degraded, the following 16 stages of somatid evolved into bacteria and unhealthy life forms such as yeasts and fungi. Another doctor, a Dr. von Bremer, called the somatids Sissiphonospora polymorpha, showing in this diagram how they change with the pH. Here we can see in Enderlein's wheel about 42 different stages of the evolution of these forms. And I think here also that only the first 4 stages are actually healthy or safe. The rest are starting to show stages of alarm or an incredible debris of toxic waste. All fluids found in the living world of plants, animals and humans contain a microbe which various scientists have called an endobiont, somatida or oncoexma. It is to be found in all body fluids, including the blood, urine, saliva and the seminal fluid. At first, this microbe appears in the size of a virus, but depending on its environment can mutate to the size of bacteria, and under certain circumstances can even manifest itself in the fungal form. The endobiont's purpose in an intact environment is a marginal yet permanent stimulation of the immune system. Deviations from the normal body fluid environment inevitably cause cyclogenetic mutations in the endobiotic viroid microbe, which then mutates from the symbiontic state to parasitical forms and thus indicates the degree of the pathologic state. To provide evidence of this, a blood sample was washed several times to eliminate the serum infestation and then placed in a saline solution and enriched with glucose. After about 10 minutes, the endobiont has escaped from the erythrocyte into the synthetic environment, where it develops itself first into a Y shape and then continues to mutate into a rod shape. Then it divides itself into tiny cocci, which finally emit ball-shaped elements into the surroundings. When subjected to an even more extreme change to its environment, the endobiont will even develop into a fungal state, as the following pictures show. Strong mycelia in serum, flexible mycelial threads with spores coming from a red blood cell, conidiospores, yeast forms budding. The conclusions that can be drawn from these observations are that the stage of the endobiont development provides information on the state of the environment in the patient, which can be used for diagnostic analysis. O ciclo do pleomorfismo de Enderlein, como estou mostrando aqui para vocês, eu tenho um outro gráfico que está aqui, onde você pode verificar que o lado esquerdo, que é a fase regulatória, quanto maior a quantidade de reguladores protite, simprotite e espermite,
maior é o equilíbrio que esse organismo está entrando. E à medida que existe a fase de congestiva, que é o lado direito, que é a forma patogênica, nós temos os regulatórios, que é a fase primitiva, e nós temos do lado direito, que é a fase de valência elevada patogênica. À medida que existe uma deposição de toxinas, também essas formas vão evoluindo, devido que o terreno biológico se torna com um pH muito ácido, excessivamente, ou muito alcalino. Esse desequilíbrio do pH faz com que os reguladores tomem forma de evolução patogênica, mostrando que a doença está querendo se instalar na sua fase grave e muito grave, quando se chega justamente aqui, na fase do ascite e da fase de ascite tubular bacterial. Observe que o sinascite lá em cima, que é o último, do lado direito, forma evolutiva, fase patogênica, são onde que a patologia já se instalou e à medida que você equilibra esse terreno biológico, essas formas patogênicas elas podem regredir através dos reguladores que você vê na fase direita, a patogênica, que são os coloides, protite, simprotite e espermite. E à medida que você equilibra, principalmente com uma alimentação saudável, de preferência orgânica, suco verde, uma alimentação saudável utilizando água mineral, eu diria assim, uma água de torneira filtrada é uma água desestruturada por hidróxido de alumínio, por óxido de cobre, por fluoreto de sódio e por muitos tóxicos que estão na represa. Não adianta filtrar, que nós nunca vamos conseguir fazer com que essa água volte a ser estruturada. Então, a melhor coisa que se faz é ter água mineral, um aconselhamento para o paciente, porque essa água vai se tornar um plasma, vai participar desse plasma, desse sangue, da composição do sangue. Então, nós precisamos de uma água mineral, que é uma água estruturada geologicamente, mineralogicamente falando. E, portanto, para você poder regredir de fases de patogenia elevada, no caso sinascite 1 e 2, ou na fase ascite 1 e 2, grave e muito grave, nós precisamos de ter uma água mineral para cozinhar, para o café, para a sopa, para o suco e para beber. A água mineral, ela é estruturada, ela não tem hidróxido de alumínio, não tem óxido de cobre e vários outros resíduos tóxicos que a água de torneira tem, mesmo filtrada. Então temos que trocar essa água mineral por uma água. Não se preocupar com a água alcalina, que normalmente se fala muito de água alcalina. Preferimos ter um rodízio de água mineral para que nós possamos eliminar mais toxinas e parar de entrar essas toxinas todas que você tem aí, principalmente da água, dos agrotóxicos. Quando você reequilibra essa pessoa na alimentação, claro que, paralelo, vocês vão utilizar todos os agentes naturais possíveis para reequilibrar. Aí vocês podem utilizar a ozonoterapia, da forma que vocês conhecem melhor, para equilibrar mais esse plasma. Continuando nossa apresentação com a microscopia de campo escuro em vivo, né? Gostaria de mostrar para vocês a lâmina, que é a lâmina Kinetel, da Alemanha, que é a melhor que tem, a lamínula Kinetel, agulha de insulina, a 0,03 por 13 milímetros,
Lembrando que a coleta da microscopia de campo escuro, ela tem que estar entre os 20 segundos e ir direto para o microscópio. Aqui eu tenho uma microscopia de campo claro, que eu vou colocar para vocês para ver a diferença. E nós temos lá a microscopia de campo escuro, que é análise em vivo. Então, o campo claro, ele é análise em vivo e in vitro. Lembrando que a microscopia de campo escuro, ele não é uma classificação patológica, ele vai mostrar o nível de saúde de cada paciente. Portanto, nós vamos estar estudando o terreno biológico. O Francisco, ele não é um vegetariano, o Francisco tem a comida, a alimentação tradicional, não bebe, não fuma, né? E sua idade? 43. 43 anos, ok. Vamos fazer aquilo lá então. Isto aqui, só uma licença. Vou passar esse álcool aqui. Já lavou a mão com água e sabão. Vamos secar. Vamos deixar uma aqui. O dedo mínimo da mão direita, o lado do fígado, centro da lâmina, não se mexe, não olha, por favor, isto. Vamos observar então que é um toque sem chegar na pele, um toque leve por cima. Sempre fazendo uma ordenha, nunca apertando. Obrigado, viu, Francisco? Saúde. Bom, dando sequência à nossa apresentação dessa análise de microscopia de campo escuro em vivo, nós estamos filmando um vídeo agora, nesse momento, né, na tela do monitor. Nós podemos observar o seguinte: vários, né, quilomicrons juntos com simprotites, protites e espermites. Interessante que todos que tiverem movimento browniano, que são em zigue-zague, esses aí são os quilomicrons que carregam uma carga elétrica e tem esses movimentos browniano que faz esse zigue-zague. Portanto, eles não são os reguladores que nós conhecemos, que seriam esse daqui, ó. Aqui a forma apatogênica e aqui a forma, então, a partir daqui, ó, começa então a forma patogênica, ok? Então, eles são regulatórios, tem muitos regulatórios que vão em direção à membrana. O quilomicron, ele faz o movimento browniano. Aqui nós temos, então, micrócitos, vários micrócitos, né, mostrando grande deficiência de B12. Esse paciente, ele tem um triglicérides elevado, por isso apresenta esses quilomicrons no plasma. A gente tem células-alvos aqui. Vamos caminhar um pouquinho para diante, para a gente verificar. Aqui nós temos um granulócito, que seria justamente um eosinófilo. Vocês podem observar que tem um efeito rouleau. Eu quero ver essa forma aqui. Aqui é um cristal de gordura, né? Fechei a luz cooler, né? A luz cooler está fechada, então a gente consegue observar melhor. Se eu abro mais, eu já não consigo observar mais. Então aqui existe cristais de gordura com grande possibilidade também, não só de triglicerídeos, que se verifica nas partículas de quilomicron, partículas de gordura, ok? Mas um colesterol provavelmente elevado. Nós estamos observando também aqui essa hemácia crenada, achatada. O achatamento na membrana mostra uma deficiência de fosfolipídios, de vitamina E, de vitamina C e ômega 3, 6 e 9. Existe toda uma aglutinação,
né? Essa aglutinação no efeito rouleau que a gente está vendo aqui já não está vendo as formas. Existe uma má circulação que se compromete mais quando vai aparecendo esses filas aqui por baixo, que são umas linhas, né? É o fibrinogênio também. Ó, consegui ampliar para vocês observarem vários filas aqui embaixo, que é a primeira fase de deposição de toxinas, na qual vai se tornando esse terreno biológico com pH acidificado. À medida que vai passando o tempo, essas fibrinas vão aparecendo, as traves de fibrinas vão aparecendo e vão mostrando justamente a má circulação, principalmente dos membros inferiores. A forma de efeito rouleau já mostra um déficit de HCl, de ácido clorídrico. Então, existe uma terapia com ácido clorídrico, que se toma 3,7% até 10%, de 1 a 15 gotas a 3,7%, em 30 ml de água no meio da refeição inicial, e pode se evoluir para o HCl 10% de 1 a 3 gotas somente. Muitas vezes uma gota só já está no meio da refeição, já fazendo a digestão de proteína, colocando o cálcio dos alimentos em solução, e ativando o fator intrínseco para absorver a B12 dos alimentos. Sem o fator intrínseco, nós não temos como absorver a B12. Portanto, o ácido clorídrico vai ajudar como enzima digestiva, né, a fazer essa absorção. Agora, vocês imaginam fazer um ozônio terapia aqui, né, uma grande autohemoterapia com ozônio. Provavelmente essas células elas vão se soltar, né? Aqui nós temos um neutrófilo segmentado, pode ver que ele está aderido e ele é bem expansivo. É sinal que aqui tem alguma coisa com um corpo estranho. Toda vez que nós não tenhamos os granulócitos, são agranulócitos, são os linfócitos. Aqui é um linfócito. E nós estamos querendo observar se existem as formas evoluídas com a valência elevada. Aqui são as formas primitivas. Os reguladores daqui conseguem dissolver essas placas e eliminar essas formas do endobionto patogênico. Aqui, então, nós temos 2 leucócitos, né? 2 neutrófilos. Toda vez que nós achamos uma célula fantasma como essa, ela pode ser identificada junto com as outras como uma célula com uma deficiência de fósforo, fosfolipídios, né? A vitamina E, o ômega 3, o ômega 6. E essa objetiva é uma objetiva iridiana, onde a gente pode abrir o diafragma dela e fechar, é onde que a gente consegue, então, observar essas hemácias nesse formato. Aqui, então, nós vamos pensar que é algo
ocorrendo aqui na lâmina, e não, isso aqui é um artefato, né, de um fio de algodão que foi junto com o sangue, grudou na lamínula, portanto não é nada. Vamos passar para diante. Aqui nós estamos vendo um cristal de colesterol. Portanto, este mapa e este daqui, né, nós podemos passar para vocês ou pelo WhatsApp ou por e-mail, né, dando de presente para vocês essa informação e passando a bibliografia completa. Obrigado e saúde para vocês. Pronto. Um laudo da microscopia de campo claro para vocês observarem, né? Onde nós podemos verificar que logo na primeira imagem que você vê aí, observe, hemácia de tamanho padrão, uniforme, indica uma excelente genética e apto a superar patologia. Observe as hemácias grudadas em forma de rolo, pode indicar o efeito Rouleau. Um déficit de HCl, de ácido clorídrico, indica elevada vulnerabilidade em fazer alergias às histaminas. Aqui é um laudo dessa microscopia. Um outro paciente com outro laudo, né, que a gente vai observar então nessa aglutinação e nos pontos brancos que você observa aí no meio desse plasma, na microscopia de campo escuro, as hemácias aglutinadas e plasma com muitos reguladores. Pode indicar baixa de energia mitocondrial. Existe uma tentativa de regularização pelas forças desses simprotites. Queria... O Simplast é uma forma muito significativa de um pH alterado. Se agrupa, se aninha, né, colônias com desenvolvimento de formas superiores patogênicas. Essa superfície pode ter cristais vermelhos e alaranjados, que pode indicar uma intoxicação medicamentosa alopática. Observe que é uma placa de endobionto. Ao invés das toxinas estarem todas soltas, ela se aglutina e forma... À medida que você tem um colorido dessas placas, pode indicar, sim, o uso de uma intoxicação pelo uso de antibióticos. Em resumo, a microscopia de campo escuro ajuda-nos a interpretar o terreno biológico, a modular o terreno biológico com uma alimentação saudável e orgânica, dando preferência aos sucos verdes orgânicos, fazendo com que haja diminuição da entrada das toxinas através de uma instrução, de uma orientação melhor a cada paciente nosso. Muita saúde a todos. Obrigado.